Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Para nossa análise de hoje, temos em mãos um material denso sobre uma das maiores revoluções da medicina atual, o tratamento da obesidade. A gente vai mergulhar fundo na ciência, na história e no que está acontecendo agora com esses medicamentos. E tudo começa com uma virada de chave fundamental, né? Finalmente estamos entendendo que a obesidade não é uma falha de caráter, e sim uma condição neuroendócrina complexa e crônica. Exato. E a conversa aqui vai muito além de quilos na balança. O que estamos vendo é tipo uma transformação na medicina metabólica. A gente vai seguir uma trilha fascinante que começa com descobertas em animais super inusitados, passa por uma engenharia farmacêutica de ponta e chega nos remédios que estão literalmente reescrevendo as regras do jogo. Ok, vamos desempacotar isso. A história toda começa com um mistério, o tal efeito incretínico. Por décadas, os cientistas se perguntavam por que a glicose que a gente come estimula muito mais insulina do que a mesma quantidade injetada na veia. Pois é. Parecia que o intestino mandava um aviso pro pâncreas, sabe? Tipo, prepara que tá vindo açúcar aí. E esse enigma só começou a se decifrar nos anos 80, no laboratório do Dr. Joel Habner, em Boston. E a equipe dele tinha um desafio técnico, assim, gigantesco. Eles queriam clonar o gene do glucagon, um hormônio super importante. Só que em mamíferos, com a tecnologia da época, era quase impossível. E aqui a história já começa a ficar bizarra. A solução não veio de um ratinho de laboratório, mas das profundezas do oceano. Eles usaram o peixe pescador, aquele com a luzinha pendurada na cabeça. Esse mesmo. Como alguém pensou em procurar resposta para um problema humano ali? Foi um golpe de genialidade. O pâncreas desse peixe tem uma estrutura muito mais simples, o que finalmente permitiu que eles isolassem o gene do proglucagon. E aí veio a grande surpresa. Ao sequenciar o gene, eles perceberam que não tinha só glucagon ali dentro. Peraí, então eles estavam caçando um peixe grande, o glucagon, e sem querer pescaram outros dois que eles nem sabiam que existiam. É o tipo de erro que muda a história da ciência. Exatamente. Foi um acidente de percurso genial. Na época, ninguém deu muita bola para essas duas sequências extras que eles batizaram de GLP1 e GLP2. Mal sabiam eles que a verdadeira mina de ouro estava nesse bônus que veio no pacote. E é aí que entra uma personagem crucial que por muito tempo ficou meio esquecida na história, né? A bioquímica Svetlana Morozova. Fundamental é a palavra. Enquanto a maioria do laboratório focava na genética, foi a Svetlana quem botou a mão na massa na química. Foi ela que sintetizou esses peptídeos, criou os anticorpos para conseguir detectá-los e, o mais importante, foi ela quem descobriu que a forma ativa do GLP-1 era um fragmento menor, um pedaço específico da molécula. Ah, então não era a molécula inteira que funcionava? Não, era só um pedacinho. A publicação de 1987 que ela assina provou que esse fragmento estimulava a insulina, mas só com a glicose alta. Uma trava de segurança biológica. Perfeito. Uma trava de segurança. Incrível. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais estranha, ela fica. Saindo do peixe do fundo do mar, a gente vai para um lagarto no deserto. Exatamente. Em Nova York, um pesquisador, o Dr. John Eng, tinha um hobby, digamos, peculiar. Procurar novos hormônios em veneno de animais. Que hobby! E em 1990, ele isolou uma substância na saliva do monstro de Gila, um lagarto venenoso dos Estados Unidos. Ele a chamou de Exendina 4. Fique imaginando a cara do primeiro paciente quando o médico explicou a origem do remédio. A notícia boa é que temos um tratamento. A notícia interessante é a de onde ele vem. Totalmente. Mas o fascinante é que a Exendina 4 do lagarto, mesmo sendo só 50% parecida com o nosso GLP-1, ativava o mesmo receptor. E tinha uma vantagem crucial. A natureza projetou para durar. Como assim? O nosso GLP-1 é destruído por uma enzima, a DPP-4, em menos de 2 minutos. 2 minutos. É muito pouco. A Exendina 4 durava horas.
A descoberta foi rejeitada por revistas científicas no início, mas a Amelin Pharmaceuticals apostou na ideia. Licenciou a molécula e a transformou na exenatida, o Byetta. Foi o primeiro tratamento com incretina aprovado, em 2005. Ok, então o veneno do lagarto provou que o conceito funcionava, mas imagino que a indústria farmacêutica não queria depender de répteis do deserto para sempre. Qual foi o primeiro passo para humanizar essa tecnologia e criar algo em laboratório que fizesse a mesma coisa, só que melhor? Esse foi o grande pulo do gato da engenharia farmacêutica. O primeiro grande avanço veio da Novo Nordisk, com a liraglutida, que a gente conhece como Saxenda ou Victoza. O trabalho foi liderado pela cientista Lotte Bjerre Knudsen. E a sacada dela foi genial, pelo que entendi. Eles basicamente deram uma mochila de gordura para a molécula de GLP-1, certo? É uma ótima forma de explicar. O processo se chama acilação. Eles, grampearam uma cauda de ácido graxo na molécula. Essa cauda gordurosa faz com que a liraglutida se agarre a uma proteína gigante que temos no sangue, a albumina. Então a albumina vira uma espécie de navio-mãe ou um escudo que protege a molécula de ser destruída rapidamente. É isso. Perfeito. A liraglutida fica ali viajando de carona na albumina, escondida da enzima DPP-4 e também da filtragem dos rins. E o resultado? O resultado foi que a meia-vida, ou seja, o tempo que a substância dura no corpo, saltou de 2 minutos para 13 horas. Uau! De minutos para horas. Isso permitiu a aplicação diária. E a aprovação do Saxenda para obesidade em 2014 foi um marco, porque validou a obesidade como uma doença que podia ser tratada com essa classe de remédios. Se a liraglutida foi um salto, a geração seguinte foi tipo um foguete. Tô falando da semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. O que eles fizeram de tão diferente? Eles refinaram a tecnologia. Foram 2 modificações muito inteligentes. Primeiro, trocaram um único aminoácido na estrutura, o que tornou a molécula praticamente à prova de balas contra a enzima DPP-4. E segundo, colocaram uma cauda de ácido graxo ainda mais longa que se agarra com muito mais força na albumina. E o resultado prático disso foi uma duração muito maior. Muito maior. A meia-vida explodiu para 165 horas. 165 horas? São 7 dias. Isso tornou a aplicação semanal possível, uma conveniência absurda para o tratamento. E os estudos, como o famoso STEP 1, mostraram uma perda de peso média de quase 15%. 15%. Foi a primeira vez que um medicamento chegou perto do resultado de uma cirurgia bariátrica. E quando parecia que tinham chegado no topo, a Eli Lilly veio e disse: segura minha seringa. Eles criaram a tirzepatida, do Mounjaro, uma classe nova que chamaram de twin cretinas. O que é isso? É uma molécula 2 em 1. Ela consegue apertar 2 interruptores diferentes ao mesmo tempo. O do GLP-1, que a gente já conhece, e o de outro hormônio intestinal, o GIP. Mas espera um pouco. Eu li no material que o GIP isoladamente era visto como um vilão, um hormônio que até ajudava a armazenar gordura. Como juntar ele na fórmula ajuda a emagrecer? Isso parece contraintuitivo. Esse é o grande paradoxo e a genialidade da descoberta da Lilly. Eles viram que ativar os 2 juntos criava uma sinergia, um efeito muito mais potente do que a soma das partes. A tirzepatida foi desenhada para ser um agonista desequilibrado, ou seja, ela tem mais afinidade pelo receptor do GIP. E tem outra coisa, o tal viés de sinalização. Esse tal de viés de sinalização soa super técnico. Dá para traduzir? É como se a molécula não só apertasse a campainha da célula, mas ficasse com o dedo lá, mantendo o sinal tocando por mais tempo. É uma analogia perfeita. É exatamente isso. No caso do receptor GLP-1, a tirzepatida é como se deixasse o dedo na campainha, mantendo o sinal de estou satisfeito ativo por mais tempo. O resultado disso no estudo SURMOUNT-1 foi uma perda de peso média de 20,9%. 20%? Eles quebraram a barreira dos 20% com um remédio. 20%. Essa barreira é um marco psicológico e clínico enorme. Basicamente, estamos falando de um resultado que até pouco tempo atrás só era imaginável com cirurgia. Isso muda completamente as opções. Mas a corrida não parou aí. O que vem pela frente parece ainda mais impressionante. O futuro já está batendo na porta. A Eli Lilly, por exemplo, está com a retatrutida. Se a tirzepatida era um agonista duplo, essa é tripla.
Ativa GLP-1, GIP e a grande novidade, o receptor de glucagon. Glucagon. Mas esse não é o hormônio que aumenta o açúcar no sangue? Juntar isso num remédio para tratar a obesidade, que muitas vezes está ligado ao diabetes, não é arriscado? Seria, se a molécula não fosse tão bem calibrada. A ação do glucagon aqui é focada em aumentar o gasto de energia e a queima de gordura no fígado. E o potencial efeito de aumentar a glicose é completamente anulado pela ação superpotente do GLP-1 e do GIP na produção de insulina. É uma sinfonia hormonal. Inacreditável. Os dados preliminares do estudo de fase 3, que saíram super recentemente, mostraram uma perda de peso média de 28,7%. É algo sem precedentes. Quase 30% é inacreditável. Ok, então a retratrutida da Lilly é a abordagem mais é mais. Vamos ativar tudo. Mas a Novo Nordisk está indo por outro caminho, certo? O que é essa CagriSema? Mente diferente do GLP-1. A ideia é atacar a fome por duas frentes distintas. E os resultados? Os resultados são ótimos, com perda de peso entre 16% e 23%, mas o mercado financeiro, que vivia a euforia dos 20% plus, esperava um pouco mais. Interessante, a combinação de mecanismos. E a Amgen, pelo que entendi, está fazendo algo completamente oposto. Em vez de ativar, eles querem bloquear um dos receptores. Exato. É a abordagem mais radical de todas, com a MariTide. Ela é um agonista de GLP-1, ou seja, ativa o GLP-1, mas é um antagonista do receptor GIP. Ela bloqueia o GIP. Mas por quê? Qual a lógica? A teoria veio de estudos genéticos que mostraram que pessoas com uma variação genética que diminui a função do GOEP tendem a ser naturalmente mais magras. E a grande vantagem da MariTide é a sua estrutura, que permite uma dose mensal ou até mais espaçada, com um efeito que parece durar mesmo depois de parar o tratamento. A gente está falando dessas tecnologias incríveis. Parece até coisa de filme. Mas no fim do dia, a pergunta que fica é: isso já chegou aqui? Como uma pessoa no Brasil consegue acesso a esses tratamentos hoje? Porque uma coisa é a ciência existir, outra é ela estar na prateleira da farmácia. Ótimo ponto. Vamos para a realidade brasileira. O Saxenda já está bem estabelecido. O Ozempic de 1 mg, aprovado para diabetes, tem um uso off-label gigantesco para obesidade. Todo mundo conhece alguém que usa, né? Exato. A grande notícia de 2024 foi a chegada do Wegovy, a dose de 2,4 mg de semaglutida, que finalmente regularizou o tratamento de obesidade com a molécula. E temos também o Mounjaro, a tirzepatida, aprovado para diabetes e já amplamente usado off-label para perda de peso, enquanto aguarda a aprovação específica. E a parte que dói, o bolso. O acesso ainda é a grande barreira, né? Sem dúvida. No mercado privado, o tratamento é 100% pago pelo paciente e os custos são altos. Saxenda pode ir de R$ 600 a R$ 1.200 por mês. Ozempic, uns R$ 900. O Wegovy é mais caro, imagino. O Wegovy, na dose máxima, beira os 1.700. E o Mounjaro começa em 1.400 e sobe. Por isso é tão importante falar dos programas de desconto dos laboratórios, como o Novo Dia, da Novo Nordisk, e o Lilly Melhor para Você, da Eli Lilly. Para muita gente, são esses programas que tornam o tratamento viável. Certo. Agora, saindo do custo, vamos para a saúde. Um ponto que assustou muita gente foi a história do câncer de tireoide. Onde estamos com isso hoje? Hoje estamos bem mais tranquilos. Esse foi um caso clássico de perdido na tradução entre espécies. O risco apareceu em roedores que têm uma quantidade absurda de receptores de GLP-1 na tireoide. Humanos, não. As meta-análises mais recentes, com dados do mundo real, não encontraram aumento significativo de risco. Então o perigo não se confirmou em humanos. Exato. Mas por precaução, a regra continua. Se há histórico familiar de tipos muito específicos e raros de câncer de tireoide, o remédio não é indicado. E a tal da paralisia estomacal, a gastroparesia, que tanto se falou? O remédio funciona, em parte, porque atrasa o esvaziamento do estômago. Isso ajuda na saciedade. O problema é quando esse atraso vira um congestionamento. Entendi. O risco de gastroparesia é real, embora baixo. É umas 3 a 4 vezes maior que com outras drogas.
Isso já mudou as diretrizes médicas, como a recomendação de suspender o uso antes de qualquer cirurgia com anestesia geral. E o rosto de Ozempic? Isso não é um efeito colateral do remédio, mas uma consequência da perda de peso rápida. Nosso rosto tem bolsões de gordura que dão sustentação. Quando eles esvaziam rápido, a pele fica flácida. É uma questão estética, então? Puramente estética que se resolve com preenchedores, não dano causado pela molécula. Mas um ponto de atenção muito mais importante é a composição corporal. Entre 20% e 40% do peso perdido pode ser massa magra, ou seja, músculo. Isso é bastante. É muito. Isso acontece em qualquer emagrecimento, mas a velocidade aqui exige cuidado redobrado. É fundamental combinar o tratamento com uma dieta rica em proteínas e musculação para não perder músculo e ficar com sarcopenia. Ok, esses são os cuidados. Mas agora vamos para o que talvez seja o maior trunfo desses medicamentos. Os benefícios que vão muito além de emagrecer. Coração e rins. Aqui é onde a história fica revolucionária. O estudo SELECT foi um divisor de águas. Ele mostrou que a semaglutida em pessoas com obesidade e doença cardíaca, mas sem diabetes, reduziu em 20% o risco de infarto, AVC e morte. 20%? É um número enorme em cardiologia. Gigantesco. Isso provou pela primeira vez que tratar a obesidade com esses remédios salva vidas, independentemente do diabetes. E o efeito nos rins foi tão forte que tiveram que parar o estudo antes. É isso? Exatamente. Foi o estudo FLOW com pacientes diabéticos com doença renal. A semaglutida reduziu em 24% a progressão da doença. O efeito foi tão positivo e inegável que o Comitê de Ética recomendou parar o estudo antes do previsto, porque não era ético continuar dando placebo para o outro grupo. Uau! Acredita-se que esses benefícios vêm de um poderoso efeito anti-inflamatório sistêmico que esses medicamentos têm. Que jornada! Começamos no DNA de um peixe esquisito do fundo do mar, passamos pelo veneno de um lagarto e chegamos a uma engenharia molecular que está de fato mudando o que significa tratar uma das doenças mais comuns do mundo. A síntese é que a mudança de visão sobre a obesidade, de comportamental para neuroendócrina, é um caminho sem volta. As ferramentas que temos hoje são absurdamente eficazes, mas ainda com desafios de custo e manejo. E o futuro, com drogas como a retratutida, promete colocar o tratamento com remédios no mesmo patamar de eficácia da cirurgia bariátrica. E olhando para o futuro, com a potência e os benefícios sistêmicos desses medicamentos, a fronteira do tratamento está se expandindo. A discussão já começa a mudar. Deixamos de falar apenas em tratar a obesidade para começar a pensar em usar essas ferramentas como estratégia de prevenção primária de doenças cardíacas e renais em populações de alto risco, mesmo naquelas com sobrepeso moderado. Ou seja, o foco está se deslocando. Exato. O foco está se deslocando do tratamento da doença para a otimização da saúde metabólica como um todo. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!